Estamos começando mais um Estúdio Aberto, transmitido pelo canal 8 da Multivia TV Cidade para a cidade de Osasco. E dentro de alguns dias estaremos também para toda a região, 11 cidades, através da NET. Você que é internauta também nos acompanha através do site www.tvcidadenet.com.br. E nesta manhã de segunda-feira me ajuda a fazer o programa aqui meu camarada Gilberto Lima. Tudo bom, Giba? Seja bem-vindo. Muito bom dia, telespectadores. Mais um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos tocar esse início de semana aqui. Será que continua essa friaca, hein, Giba? Tá difícil, Mas hein? é bom, né? Um pouco é bom, faz bem. Um bom vinho, faz bem, né? Eu gosto de frio, mas o duro é sair de casa, viu? Tá louco. Vamos lá. Notícias, sempre a gente vai pegando e comentando as notícias do site Web Diário, que é o site oficial do jornal Diário da Região, o maior jornal de toda a nossa região oeste da Grande São Paulo aqui. Notícia ruim para começar aqui, ó. Região Oeste fecha o primeiro semestre com 60 mortos no trânsito. Osasco liderou os números de vítimas fatais. Entre janeiro e junho, acidentes e atropelamentos também deixaram 2.823 feridos em Osasco e nas cidades vizinhas. O que acontece? Na verdade, esses números não estão muito diferentes do ano passado também, viu, Eudes? Mas eu creio que chega próximo à época de festas, realmente, e isso tende a aumentar justamente por conta de consumo de álcool, por conta, muitas vezes, até de cuidados com o próprio veículo, né? Isso é uma das coisas que nós temos lido bastante e tem sido uma das causas aí de acidentes aí na região, né? É um número assustador, né? Alguma coisa tem de ser Tem que mudada ser feita, aí, né? exatamente. A polícia rodoviária, principalmente aqui na nossa região, ela tem atuado com alguns rigores maiores, né? Mas eu acho que isso tem alguma coisa precisa ser feito para melhorar um pouco mais essa questão, porque realmente tem sido um problema. Eu não sei o que você acha. Eu costumo falar o seguinte, eu acho que como a população, e eu estou no meio da população, a gente não tem juízo por natureza, né? Tem que ser vigiado, tem que ser vigiado, tem que ter câmera. Eu falo, tinha que ser um grande Big Brother, tinha que ter câmera para tudo quanto é lado. Você vê que hoje na rodovia Castelo Branco, você tem um monitoramento bem efetivo, né? Dentro da Via Oeste ali fica um pessoal da Polícia Rodoviária que faz essa fiscalização, mas vez ou outra você vê alguém cometendo algum ato porque acha que não está sendo vigiado, né? Aquela questão de dar um jeitinho sempre, né? Isso ocorre constantemente aí. A gente espera, eu realmente espero que cada vez mais tenha câmeras espalhadas em todos os lugares, precisa porque... ter consciência também, né? Não adianta Não, mas a câmera, já que não dá para contar com a questão. consciência, porque eu falo porque eu pego a rodovia Castelo Branco todos os dias. Caminhoneiro, motorista de ônibus, motoqueiro, né? Que não é motociclista, né? É o motoqueiro. É duro, os caras parecem assim, a gente não pode generalizar, mas quase. Porque caminhoneiro, você pega Castelo Branco, é absurdo, eles jogam o caminhão em cima, não dão seta para mudar de faixa, e o cara tá lá, aqueles caminhões que são duas... São os biarticulados que fala... Eu morro de medo daquele negócio. Se eles dirigem, parece que eles estão dirigindo carro de passeio. Um grande problema, a maioria desses caminhoneiros muitas vezes trabalham por horas e horas e horas. E o que preocupa é realmente isso. Porque às vezes o cara está morrendo de sono ali dirigindo e uma vacilada que ele dá, que ele sai para a esquerda ou para a direita, pega um carro, porque esse biarticulado, o campo de visão do motorista é uma coisa meio complexa ali, né? Se ele der uma saída ali, pega um carro e o acidente pode ser algo muito grave, né? Fiscalização neles. Exato. Inclusive, na semana passada, nós estivemos aqui com o diretor jurídico da Associação dos Condutores de Ônibus aqui da cidade de Osasco e criamos até um embate aqui, porque ele mesmo falou, o cara que é motorista de ônibus, ele não faz isso por carreira, ele faz isso temporário. Ele arruma um emprego para não ficar desempregado, fica ali 6 meses, 1 ano, então não dá tempo de ter preparação, não dá tempo de ter treinamento, não dá tempo de nada. Mas isso não justifica, né? Não. As empresas que são as responsáveis por contratar
deveriam dar esse treinamento, exigir um mínimo. Né? E a gente chamou aqui para conversar, Urubupungá, Aviação Osasco, todo mundo aqui, Himalaia, todo mundo da região. A gente gostaria de saber a opinião, né, de vocês, porque, segundo os motoristas, a culpa é toda da empresa. E as empresas não se pronunciam, se omitem de conversar com a imprensa. Nós vamos continuar cutucando esses assuntos aqui. Na sexta-feira, aconteceu aqui na cidade de Osasco, todo mundo ficou meio, mas o que está acontecendo ali no viaduto, né? O Reinaldo de Oliveira, que parou, tinha helicóptero, desceu o helicóptero da polícia, e ninguém estava entendendo o que é. Bom, a notícia foi publicada nesse final de semana. Um pedreiro foi eletrocutado na Avenida dos Autonomistas com descarga de 13.000 watts. Ele reformava... volts. Está escrito watts aqui. Escreveram errado. Escreveram errado. Ô, Diário da Região, não me derruba, pô. Ele reformava a fachada de uma loja na avenida quando encostou na rede de alta tensão da Eletropaulo. O jovem tem 23 anos, foi eletrocutado, foi socorrido às pressas, né? O helicóptero da polícia, o Águia, né? Da PM, parou ali e levou ele diretamente para o Hospital das Clínicas. Ele sofreu queimaduras de 2º e 3º graus no peito, braço e perna. E até o presente momento não há mais informações do estado de saúde. Imagino que deva estar em tratamento, talvez, e tomara que... 13.800 volts. Causa estranheza por conta a rede normalmente mais alta, a rede de 13.800. Né? Não sei como o cara conseguiu acessar essa rede lá, porque normalmente embaixo você tem só 220. 3.800 normalmente fica na rede superior. Essa parte técnica eu não sabia, não. É, uma coisa realmente complicada. Mais uma notícia aqui da nossa região. Lembrando que a gente já está trabalhando fortemente com as notícias regionais, já pensando nesse upgrade que deve acontecer em breve aí para os nossos espectadores que nos acessarão além da internet na região, vão poder assistir pela net. Ainda não está definido o canal, nós vamos tentar que seja o 8 também. Polícia Civil, notícia péssima, mas Polícia Civil apreende mais de 7.000 pedras de crack em Itapevi. O laudo pericial mostrou que o peso total foi pouco mais de 3 quilos para a droga apreendida. 3 homens foram presos no último dia 19 com 7.000 pedras de crack escondidas em um apartamento na Coab de Itapevi. O caso só foi divulgado na noite de quinta-feira, dia 24. Depois de receber a denúncia de que um homem estaria armazenando e embalando entorpecentes em Itapevi, uma equipe do setor de investigações gerais, o SIG, da Delegacia Seccional de Carapicuíba, foi até a Coab 1 da cidade e fez a apreensão. Gilberto Lima, toda semana eu sou obrigado a ler esse tipo de notícia, e eu faço questão de ler, porque quando a polícia não desvenda um crime, quando a polícia se envolve em corrupção ou com algum policial, a imprensa fala, briga, bate e tal. E ninguém noticia caso resolvido, ou muito pouca gente faz isso. Eu faço questão justamente para a gente poder dar o devido valor aos policiais. Né? Que, assim, tem de haver maior fiscalização em cima disso, né? Justamente porque 7.000, sabe, é um número, 3 quilos de crack, né? Então, essa é uma droga que vem arrasando com os nossos jovens, arrasando com a nossa região, né? Não é uma questão só regional, né? É uma questão nacional. Aí tem algumas cidades do país aí que realmente a situação já passou de todos os limites possíveis, porque é uma droga que acaba com o usuário na segunda ou terceira vez que ele utilizou essa droga. É uma droga muito barata, né? O cara tinha 3 quilos da droga em casa. Né? 7.000 pedras, no mínimo, estamos falando aí de 1.000 viciados que iam ter acesso a isso. Exatamente. Né? É muita gente. Isso na periferia que está muito próximo da gente, né? E com certeza vários jovens deveriam consumir essa droga, né? E não é uma coisa muito difícil de se encontrar, não, viu? Eu acho que se a polícia efetivamente buscar isso na região, vai encontrar muito mais. O que acontece? A gente ouve muito falar isso. A polícia sabe onde está, se quisesse, ia. E eu já ouvi de policial falando assim, o problema é o seguinte, a gente vai, estoura a boca, 6 horas depois o cara está de volta lá, porque a justiça o judiciário não resolve. Exatamente isso. Eu acho que nós, enquanto não houver uma mudança na lei penal, que é o que precisa, né? Enquanto nós buscamos essa questão da maioridade penal,
que é uma questão que tem relevância, porém não é o principal a ser tratado. Nosso Código Penal é de 1942. Isso é ridículo, né? É ridículo, né? Então, enquanto não, Vai fazer não 100 houver... anos. É exatamente isso. Então, precisa alterar isso, precisa mudar, os conceitos mudaram, os crimes mudaram, a forma de agir mudou. Então, se não houver essa mudança emergencial, nós vamos sempre estar nos deparando. O cara vai preso como usuário, por exemplo, e volta para a rua. Esse foi preso com essa quantidade enorme de pedras, mas com certeza o vizinho dele também tem algum outro ali na região. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa que assim, e se apertar ele vai falar onde tem mais. Ele vai falar quem forneceu para ele. Mas não pode apertar, né? Tem que pegar os direitos humanos, exatamente, tem que tratar com carinho. Tem que levar ele para comer uma pizza antes de levar ele para a cadeia, né? Cuidar dele direitinho, aí leva ele para passear, depois põe ele de volta lá. Enquanto isso, os nossos jovens, não só jovens, né? Várias pessoas têm se contaminado, têm utilizado essa droga, uma droga muito barata, volto a repetir, só que acaba com famílias, acaba com tudo, né? Então, deve haver uma mudança. Eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que cobrar aí dos governantes para fazer essa alteração das leis penais, para que nós possamos ter uma eficácia maior em relação ao judiciário, em relação à polícia propriamente dita. Aí que tá, eu vou fazer até dar uma estendida, uma filosofada aqui. A gente tem que contar para que tudo isso haja de bom senso e de esforço do judiciário, da classe política, aí nós estamos falando de deputado federal. Exatamente, né? exatamente. Porque são leis federais. Mas há tanto tempo que a gente ouve falar, não perde um pouco a esperança, Gilmar? Não, a esperança a gente não pode perder nunca, né? Mas dá uma desanimada, não né? pode. Eu acho que nós estamos num momento muito interessante do país, não se deve perder o foco. Eu acho que essa questão das manifestações deu uma aflorada nessa questão da justiça do nosso país, né? Mas nós temos que parar de ficar fazendo esses movimentos lá, que ocorreu agora no Rio de Janeiro, lá com o Papa, aquele manifesto violento, aquela coisa que chega a ser criminosa, e focar, porque perderam o foco. Todas as manifestações perderam o foco. Então, só assim, estão os vagabundos na rua. Exatamente. Agora. Então, acho que assim, quer manifestar? Vamos manifestar realmente para coisas que tenham relevância. A alteração da lei penal é uma das coisas que tem que acontecer já, de imediato, porque é uma coisa que vai trazer mudança para a nossa vida já, né? E agora ficar depredando patrimônio público, privado, né, como várias lojas, vários locais, eu acho que não é a solução. O Bradesco e o Itaú foram alvos, né, nesse final de semana vários lá. prédios, mas especificamente mostrou muitas cenas do Bradesco Sim. e do Itaú. E aí, se o Bradesco e o Itaú coloca lá um segurança armado, ou não precisa nem ser armado com arma letal, coloca lá com as taser da vida. Exatamente. Lá e mete chumbo não pode. Choque não pode, vem direitos humanos. Não pode, porque é direito de se manifestar. Exatamente, mas enquanto o cara vai lá depredar... Os manifestantes perderam o foco. Aqui em Osasco tinha duas coisas bacanas que estavam sendo fomentadas no tema dos meninos. Aí a gente chegou a conversar, demos espaço aqui na TV. Uma delas era a mudança do horário das sessões da Câmara dos Vereadores. Os meninos falaram, a gente não consegue acompanhar as sessões, participar mais efetivamente, porque a sessão é às 15h. A vereadora Karen Gaspar esteve aqui e chegou até a falar que gostava da ideia, que achava que isso podia, não sei se isso foi dado a entrada, eu não ouvi mais nada, para as sessões serem transferidas, para começar às 19h, para a população ter mais facilidade para acompanhar. Isso era um tema legal, não ouvi mais nada e nem os manifestantes falaram mais nada. E outra coisa que eu tinha ouvido bastante é o seguinte, não tem negócio da lei da ficha limpa para político? Sim. Tinha que ter ficha limpa também para servidor público. Na verdade, é uma das coisas que estão pedindo alteração na Câmara dos Deputados, né? Estadual? Assembleia federal, ou federal? Federal, para que realmente isso ocorra. Mas isso tinha que até ser... nas contratações. Mas municipal tinha que... mas se você tem a lei maior... Ela vem... exatamente, abrange aí os municípios que também. É sensacional. Ou pode-se criar diretamente nas câmaras, né? Criar essa lei, passar... Se eu não me engano, em Santana de Parnaíba já estavam criando isso. Eu já ouvi falar também. E é uma coisa muito interessante, porque... Né, não mexe com o dinheiro público do mesmo jeito. Exatamente. Não tem que ter lisura, quer dizer, todo mundo tem que ter, mas... Qualquer cargo público exatamente exige ter isso. A tal da ficha exatamente, limpa. Eu enxergo dessa maneira, sei lá. Ou às vezes a gente sonha demais, né?
Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta eu vou pedir para a nossa produção já separar algumas imagens só para ilustrar da visita do Papa. Ontem teve uma festa maravilhosa, festa de encerramento, né, do Papa lá em Copacabana. Milhões de fiéis, uma coisa ordeira, bonita, bem organizada. Bem intencionada, né? As pessoas com... Tudo de muito bom gosto, muito emocionante. Eu faço questão de voltar nesse assunto até para encerrar. A gente ficou a semana inteira com imagens ao vivo aqui, da TV do Vaticano, TV Aparecida, cedendo as imagens para a gente. Eu agradeço mais uma vez. E na volta do intervalo nós vamos fazer um balanço dessa visita do Papa, que encerrou na noite de ontem, com uma entrevista que foi dada exclusiva. Inclusive, eu fiquei chateado com o Papa, que deu exclusiva para a Globo, não deu para a TV Cidade. Pô, nós vamos conversar sobre isso, né, Papa Francisco? Vai ser exclusiva lá em Roma. Vamos ter que ir para lá. Pode me enviar lá que eu faço essa entrevista. Papa Francisco, nós vamos conversar a respeito disso. Vamos fazer um intervalo, voltamos em um minutinho com o estúdio aberto. Aê.